Olá, meninos e meninas. Estou aqui para mais uma correção do vestibular da FUVEST, que foi realizado hoje, dia 22 de novembro, primeira fase. E tenho aqui 16 questões de língua portuguesa que, ao nosso ver, não surpreenderam, né? Textos bem escolhidos, com uma certa simplicidade e questões também que testaram o conhecimento do aluno que se preparou de forma adequada, não é? Eu destaco aqui os textos que tocaram a área de gramática e interpretação, um bilhete simplório até do querido Fernando Sabino para o Mário Quintana, outro do próprio Mário Quintana e outro texto também da revista Pesquisa FAPESP, né? Um texto bem técnico, bem científico. Então vamos lá, vamos começar pela questão número 20 do textinho do Fernando Sabino. A questão número 20 pedia para identificar o uso da linguagem informal, né, no trecho citado. E a única das alternativas que apresentava essa linguagem informal era a E, né, tomar seu tempo e te chatear. Né? Uma porque tomar seu tempo e te chatear é uma preocupação que geralmente os amigos têm, é um tom bastante caseiro, bastante informal. E outra é a concordância equivocada dos pronomes em questão, o seu e o te, né? Um de segunda e outro de terceira pessoa, que faz com que o texto seja um pouco mais descontraído, sem compromisso com a gramática, não é? A questão número 21 pedia uma análise de locução conjuntiva, né? Apresentava-se uma conjunção, uma locução, na verdade, se bem que, né? E pedia para o aluno identificar a circunstância em que ela expressava. E a circunstância de se bem que pode ser alterada também por ainda que, mesmo que, apresenta uma concessão. Como a gente viu, estabelece, liga uma adverbial concessiva, nesse caso, né? O texto do Mário Quintana para as questões 22, 23, 24 e 25, né? Um textinho um pouco longo, não é? E traz questões de figuras de linguagem, antes de mais nada, não é? A questão de interpretação de texto era basicamente de sentidos das palavras e duas figuras de linguagem foram elencadas aqui, né? Uma delas é a personificação, né? Na questão número 22, que pede-se para identificar quais os termos personificados. Buscando no texto, nós vamos ver o mormaço, o primeiro deles, que ele até compara com a imaginação de um homem que pega criancinhas, né? O mormaço. Ele fala também do senhor glamour, né? Só esse pronome de tratamento aí já caracteriza a personificação. Depois eu tenho também um vulto, né? Um vulto que depois ele vai explicar que é o sereno, né? Como se fosse uma pessoa mesmo chegando à janela e o incomodando. Então, a questão correta era a B, né? Mormaço, glamour público e o próprio sereno. A questão 23, né? Na nossa opinião, que apresentava um certo grau de dificuldade, pedia para identificar, além da relação de ambivalência da expressão coletividade democrática, pedia para que o aluno identificasse em outras frases de celebridades até, como Winston Churchill, essa relação, a mesma relação de sentido empregada no texto deveria ser encontrada nas frases de democratas, de famosos democratas sobre a democracia, não é? A alternativa correta é a B, né? A de Winston Churchill, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais, não é? Dizendo que a democracia, ainda que não seja a ideal que nós conhecemos, ela ainda é melhor que todas as outras. A questão 24, né, também brincava com uma figura, mas só que uma figura de sintaxe, não uma figura de linguagem propriamente dita. A figura de sintaxe aqui representada é a silepse, né? Que é a não concordância, ou melhor, escolher concordar mais com a relação que estabelece do que propriamente com a regra gramatical. A alternativa correta é a C, né? Fomos alojados os do meu grupo, né? Os do meu grupo seria uma terceira pessoa. Como eu me incluo, eu uso inclusive o primeiro verbo em primeira pessoa do plural, quando deveria concordar com o grupo ao qual eu faço parte em terceira pessoa. Essa é a questão correta.
A 25, bem interessante também, fala sobre o grau diminutivo e o efeito de ironia que ele expressa, não é? A frase estava devidamente grandezinho, né? Esse grandezinho se refere ao momento em que o personagem faz 30 anos, está com 30 anos, né? E se refere a esse momento quando já estando bem grandezinho, né? Um efeito de ironia bastante claro, né? As questões 26, a questão 26, sobre o texto da revista Pesquisa, da FAPESP, pede para que se identifique a sequência temporal, ou seja, quais são as expressões que se referem aos tempos da narrativa e mantêm a sua coerência. Então, existem 3 fatos primordiais nessa narrativa, não é? Que deixaram pegadas, marcado pelo adjunto adverbial há 1,5 milhão de anos. Descobriu-se essas marcas recentemente, outro adjunto adverbial de tempo, e depois, um pouco mais para baixo, anteriormente houve outras descobertas, outra relação temporal. Portanto, a alternativa correta era aquela que tinha há 1,5 milhão de anos, recentemente e anteriormente a. A 27, né, também se refere ao texto da revista Pesquisa e pede-se para que identifique a construção semelhante à apresentada, semelhante à de macacos. Esse A craseado é peculiar. É uma contração não de preposição e artigo, como estamos acostumados, mas sim de pronome e preposição. Então, interessantíssimo. O candidato devia saber identificar, né, primeiramente, que se trata de um pronome, o elemento da contração, e depois verificar qual das alternativas que esse elemento também é composto por um pronome. E é a E de escola. Já está aprovado que a concentração de poluentes em área para não fumantes é muito superior à recomendada pela OMS, né? Se referindo, nesse caso, à concentração de poluentes, né? Com o pronome de terceira pessoa aí. Ainda de gramática, temos a questão número 34, né? Que pede-se para identificar em qual alternativa a vírgula substitui o verbo, né? O verbo que foi suplantado deveria ser substituído por uma vírgula, e essa vírgula que liga o predicativo está na alternativa B, né? Compre sem susto. A loja é virtual, os direitos reais. Essa vírgula substitui o verbo ser, né? Os direitos são reais. Para não repetir o verbo que está aí loguinho anteriormente, a gente coloca a vírgula e ela serve para isso também, como nós vimos em aula. A questão número 35 pedia para se localizar o desvio com relação à norma culta e identificar qual a alternativa que não contém nenhum desses problemas. Não há nenhum problema com relação à grafia, com relação às normas gramatical, com relação ao uso das palavras. Dá para resumir basicamente no uso de pronome relativo. O que está errado nessas frases está errado com relação ao pronome relativo. Então, pedia para se identificar qual o uso correto do pronome relativo nas alternativas. E a que apresenta esse perfeito uso, essa perfeita coerência, né, essa concordância, é a A. Né? A janela propiciava uma vista para cuja beleza muito contribuía a mata no alto do morro. Né? A mata que contribuía no final das contas. Então, quem colocou a questão A acertou. Essa foi a prova de língua portuguesa, pelo menos a parte de gramática e interpretação de texto. Espero que os alunos CPV tenham ido muito bem e uma boa sorte, uma boa semana a todos. Obrigado.